Olá, boa noite. Hoje nós teremos convidados. Vamos ver se o pessoal aparece aí, né? Já nós teremos. Quem tiver aí, por favor. Oi, Érica. Quem tiver aí, vai dando um oi pra gente saber quem é que tá com a gente, né? Pronto, aparecendo aí os coraçõezinhos. Bem-vindos todos. Eu tô muito... Oi, marido. Eu tô muito feliz porque já tem bastante tempo que eu tenho vontade de falar do tópico que a gente vai falar hoje, né? Era uma angústia muito grande saber o que eu sei e não compartilhar com vocês, né? E hoje nós teremos um convidado especial, o senhor Hugo Dornelas. Tá aí, Hugo? Deixa eu saber que você tá aí. E o importante é que depois de falar da doença PANDAS, né? É uma doença neuropsiquiátrica. Oi, Glerian, nós vamos falar das boas novas, que é como tratar essa doença psiquiátrica, né? Neuropsiquiátrica é uma doença autoimune. E aí, todo mundo comigo já? Nós colocamos uma foto aonde a gente fala dos sintomas do PANDAS, né? Não sei se vocês se impressionaram, mas a mim me impressiona muito ter uma doença psiquiátrica com tantos sintomas. Oi, Fran. Então vamos lá. No PANDAS, que é uma doença neuropsiquiátrica, a criança pode desenvolver déficit de atenção, uma agressividade muito grande, uma ansiedade do distanciamento. Sabe aquela criança que, se a mãe sair de perto, ela chora o tempo todo, né? Crianças que mentem compulsivamente, crianças que fazem estereotipias de movimentos repetitivos, crianças que têm muito medo, terror noturno, crianças que têm depressão. Oi, Ana, bem-vinda! Crianças que têm depressão, ecolalia, catatônia, crianças com seletividade alimentar, crianças com TOC, com esquizofrenia e até mutismo. É interessante porque esses sintomas a gente vê basicamente nessa combinação de autista, TOD e TDAH. Valéria, bem-vinda. Então vamos lá. Bom, PANDA, gente, é uma doença que a criança não nasce com ela é adquirida, tá? Então o que acontece? E ela é um processo agudo. Tipo assim, você tem uma criança, sua criança era normal. O PANDAS não é uma doença que a criança nasce com isso, como é o caso, por exemplo, do autismo. Não é. O PANDAS, ele é uma doença, assim, a criança nasce normal, ela se desenvolve normal, e lá para os 3, 4 anos de idade, ela, de repente, pode acontecer dos 3, 4 até a adolescência, tá? Ela começa a apresentar sintomas diferentes. É quase como que você, do dia para a noite, a criança muda e você começa a observar esses sintomas que eu disse, né? Bom,
O PANDAS, ele ainda não é uma doença com CID. Então, o que que acontece? Quando você vai ao médico e você espera um diagnóstico, ele não pode diagnosticar com PANDAS. Primeiro que a maioria dos médicos nem sabe o que é PANDA, mas ele, mesmo que ele saiba, ele não pode te dar um diagnóstico de PANDAS. Por quê? O diagnóstico que você quer, geralmente é um diagnóstico para usar na escola, ou para, enfim, conseguir algum medicamento ou ajuda. Isso. Pronto, gente, achamos. Ah, o Hugo apareceu aí. Vamos compartilhar com o Hugo. Oi, Hugo! Ai, finalmente. Consegui entrar. Legal, a gente vai aprendendo, né? Então, Hugo, normalmente as crianças têm um diagnóstico errado. Então, muitas crianças são diagnosticadas com autismo, TDAH, TOD, que é uma comorbidade do autismo, mas, na verdade, ela pode ter uma doença autoimune chamada PANDAS, que é o acrônimo de... Como é que é o PANDAS aqui, gente? Eu sempre esqueço. Bom, é uma doença psiquiátrica, neuropsiquiátrica. O que acontece no caso do PANDAS? A criança não nasce com isso. Ela nasce e ela tem um momento agudo. Geralmente é após uma infecção, uma amidalite, uma otite, algum tipo de infecção pela bactéria Streptococcus beta do grupo A. E todo mundo já teve uma infecção com essa bactéria, né? A gente não sabe porque algumas crianças podem desenvolver essa condição psiquiátrica. Para você ter um exemplo, só um exemplo assim de alguma coisa similar. Você já ouviu falar da síndrome Guillain-Barré, certo? Então, a pessoa é infectada pelo vírus do chikungunya e ela, após a infecção com o vírus, ela pode desenvolver essa doença neurológica. A mesma coisa é com PANDAS. Ela é pós-infecção. Ela não quer dizer que a criança esteja infectada naquele momento que ela está desenvolvendo os sintomas. Mas é quase como que, de repente, do dia para a noite, a criança muda. Então, a criança pode ter muitas obsessões de botar as coisas na linha, compulsão por ficar assistindo o mesmo desenho ao mesmo tempo, fazendo as mesmas coisas, ou pode ser uma compulsão alimentar, pode ter vários tipos de distúrbios, eu acabei de falar aqui agora, que são considerados normalmente distúrbios de TDAH ou de autismo. A criança pode ter, ficar balançando com a cabeça, pode ter sensibilidade auditiva, pode fazer xixi na calça quando não tem mais idade para fazer xixi. Pode ter essa coisa da ansiedade, da separação. Então, você deixa a criança na escola, a criança foge para voltar para casa. Ela pode ter uma dificuldade muito grande de concentração e aprendizado. As crianças PANDAS, lembra aquele depoimento que nós tivemos da mãe? Aquele era uma criança com características PANDAS. A primeira coisa característica que você vê é a letra. A criança não consegue escrever bonitinho, ela vai ter aquela letra toda bagunçada. E também ela vai ter dificuldade na escola, principalmente com relação à matemática. Eles não gostam de matemática. Não é que não gostam, eles vão ter uma certa dificuldade com a matemática. Geralmente, eles têm uma regressão na idade mental. São aquelas crianças bem chatinhas que ficam fazendo birra e que volta para ter uma linguagem de bebê. Então, você vê lá um moleque que tem 5 anos, 6 anos, e ele tá... eu não quero isso, porque você está falando daquele jeito irritante, como se fosse um bebê. Isso é uma característica do PANDAS, é uma característica psiquiátrica. Às vezes a gente pensa, eu pelo menos antes de saber,
a Franciane está dizendo que o teu áudio está interferindo, alguma coisa aí em você está interferindo. Bom, uma das características do panda é a agressividade e a malignidade. Ele tem pensamentos muito ruins, sabe? Ele quer matar, ele quer puxar faca, ele quer... Quando eu digo ele, né? Ele ou ela, né? Pode ser uma menina também. Mas eles ficam premeditando coisas bem ruins para fazer. Isso é uma característica da doença, tá? Então, geralmente, essas crianças são diagnosticadas com esquizofrenia, com bipolaridade, que é a mesma coisa, né? Basicamente, mas com TDAH, com uma série de coisas que não tem nada a ver. E é disso que eu queria falar hoje. Geralmente é uma infecção bacteriana que pode ser tratada com antibiótico. Agora, o interessante é isso, por isso que você está aqui hoje, que eu queria que você ajudasse as vizinhas, é que o tratamento para o pandas é o pior possível. Então, às vezes, os pais lutam pelo diagnóstico, aí, pumba, teve o diagnóstico, beleza, aí entra antibiótico, corticoide, imunossupressores e aqueles... como é que eles chamam de... que eu esqueci até o nome. Que é tipo uma quimioterapia. Então, assim, que são os... como é que é o nome? Esqueci agora. Então, são os piores tratamentos. A criança vai ter, com esse tipo de tratamento, vai ter perda óssea, vai ter muitos outros problemas inflamatórios no futuro. Então, é quase que o tratamento é pior que a doença, né? Vai deixando a criança muito doente. Os efeitos colaterais. É pior porque um caso grave de pandas, ele é muito sério. Eu tenho um caso de pandas em casa, né? Eu acabei de confirmar o diagnóstico, mas ele não tem mais a infecção. Fran, os imunossupressores, mas tem aqueles biológicos, né, Fran? A Fran está te agradecendo aí, porque melhorou bastante o barulho. Então, são os biológicos, que são péssimos, os imunossupressores. Imagina um tratamento que baixa toda a imunidade da criança. Ao invés de elevar a imunidade, baixa a imunidade. É como os tratamentos para o lúpus, para todas as doenças autoimunes. O pandas, apesar das características psiquiátricas, é uma doença reumática, é conhecida também como febre reumática, e é uma doença autoimune. Então, adultos podem ser pandas. Hoje, a pulsoterapia é o corticoide que eu falei, tá? Que são aqueles corticoides. No caso da pulsoterapia, é um corticoide intravenal e bem pesado, bem alto, que é péssimo. Então, eu vou ensinar aqui como você exigir o diagnóstico do seu médico, mas o problema é a solução que não vai vir do médico. Por isso que o Hugo está aí para falar para a gente qual é a solução para tratamento de TDAH, doenças autoimunes. Mas só antes do Hugo falar, eu queria mostrar aqui quais são os exames, tá? Então, anota aí, gente, anota aí, porque é importante. Se você acha que pode ser o caso da sua criança ter um diagnóstico errado, porque, veja bem, você pode estar dando psicotrópicos, você pode estar dando toda uma medicação para o seu filho que não é correta, né? E aí você está piorando a situação dele. Então, primeiro você vai pedir uma cultura da garganta, tá? E uma cultura perianal de 48 horas. O sangue, você vai pedir, anota esse exame, que esse é o importante.
Antistreptocilina. A sigla dele é ASO, tá? Esse é importante. E a streptozima também é importante. O IgA e o IgM, né, é importante também. E que mais? Bom, para complementar, você pode pedir um receptor de dopamina 1, é o D1, o D2, né? E a tubulina e a quinase. Bom, esses são os exames que você vai pedir. Então, você vai de streptolizina, o ASO, e o streptozima. Veja bem, a criança, para ser diagnosticada com o PANDAS, ele tem que ter todos esses sintomas psiquiátricos, o anticorpo e não estar com gripe. Você está aí ainda, Hugo? Sumiu. Então, veja bem, gente, se a criança... Porque essa é uma bactéria muito comum, quase todo mundo tem estreptococos. O que você precisa é o anticorpo do estreptococos, tá? Então, não é chegar lá, doutor, eu quero saber se meu filho tem estreptococos. Não, você tem que pedir o anticorpo do estreptococos. Deixa eu ver se eu consigo chamar o Hugo, que agora que chegou a hora dele falar, ele saiu. Acho que caiu aqui, né? Eu acho que saiu aí, acho que caiu. Deixa eu ver se ele aparece de novo. Então, gente, vamos comentar aí se vocês têm dúvida. Os sintomas são esses que eu coloquei na foto, tá? São os sintomas muito similar aos sintomas do TOD, né? Do autismo. Veja bem, se você vai ao médico com uma criança, dá para pôr sim. Eu vou pôr os exames para vocês. Deixa eu pegar aqui. Eu vou pôr os exames para vocês. Vou colocar aqui, que eu fiz uma notinha, né? Vou colocar aqui. Deixa eu ver aqui. Ai, gente. Bandas. Deixa eu ver aqui. Ah, sim. Acho que agora eu consigo. Cadê o Hugo, gente? O Hugo desapareceu. Pronto, vou colocar aqui para vocês os exames, aí vocês copiam. Vou colocar aqui nos comentários, tá? Tá aqui. Vou colocar aqui nos comentários. Então, gente, por que é importante? Ah, tá. O Hugo tá pedindo para chamar novamente. Pronto, Rose. Eu coloquei aí nos comentários. Acha aí nos comentários, você vai ver o nome dos exames. Sim, eu coloquei aí todos os exames. Deixa eu ver se o Hugo aparece. Então, por que é importante a gente saber se a criança tem realmente um diagnóstico correto? Porque os sintomas são muito parecidos. Então, se você vai uma criança que tem estereotipias, que fica batendo com a cabeça, que se machuca, que machuca os outros, que tem sensibilidade auditiva, que tem sensibilidade visual, que tem Tourette, que tem toque, que tem ansiedade, que tem pensamentos suicidas, que tem muitas estereotipias, que tem déficit de atenção, ecolalia, catatônia, que tem uma hiperatividade, um excitamento, que tem depressão, pânico. Então, todos esses sintomas juntos, aí é o que acontece daquela criança que recebe. Tá, o Hugo tá chamando aqui. Vamos lá. Agora pronto. Então, acontece aquelas crianças que têm uma lista de diagnóstico. Na verdade, eles encontraram ali Aleluia. eles encontraram ali os diagnósticos.
Bom, quem me acompanha sabe que eu falo do Pandas há muito tempo. Inclusive, eu indico o Caloba, que é um medicamento fitoterápico para ajudar, e a dieta anti-inflamatória, como todas as doenças autoimunes, a gente trata com a dieta anti-inflamatória. E a reposição de vitaminas, sempre falei para vocês encontrar um bom multivitamínico, e é sobre isso que agora o Hugo vai falar para a gente. Como que a gente pode tratar, tá? Sendo pandas ou não, mas se você percebe esses sintomas, essa característica, você pode tentar diagnosticar, mas não tenha muitas esperanças em tratamento, porque os tratamentos oferecidos são os piores possíveis, né? Pode fazer uma antibiótico-terapia e ter uma melhora? Pode, mas ainda assim a criança vai ter a doença autoimune, mesmo que ela não tenha a bactéria ativa no momento, ela vai ter o anticorpo que vai manter a doença reumática inflamatória. Então, o Hugo vai contar para a gente como que melhora esses sintomas e melhora a condição de inflamação, né, tratando a criança com a nutricêutica, a nutrição celular e que nós chamamos de suplementação micelizada. Com você agora, Hugo. Tudo bem, gente? É um prazer estar aqui com você, viu, Clara? E quando você falou com relação a PANDAS, né? Que é uma abreviatura de distúrbio neuropsiquiátrico autoimune pediátrico associado à infecção estreptocócica, o nome é bem grande, né? Por isso que chama PANDAS. Ele parece muito esse distúrbio muito com toque, que é aquele transtorno que a pessoa... Ele dá o toque também. Exato. É transtorno aquele da pessoa querer lavar toda hora as mãos, é aquele transtorno da pessoa abrir e fechar a porta, de colocar as coisas arrumadinhas no lugar. Sim. Só que ele é um problema... Tem adultos também, viu? Porque as crianças crescem. E é uma coisa engraçada, porque o panda, ele, mesmo quando... porque geralmente pega a criança até na fase da puberdade, que é mais comum, né? Porque geralmente a criança coloca mais coisa na boca e, enfim, tá mais em contato com sujeira e tudo mais. O que eu vi de estudos, inclusive de pesquisa, mesmo quando a pessoa tem contato com a doença, não são todas as pessoas ou crianças que desenvolvem né, o transtorno. Não. E isso tem muito a ver com o sistema imunológico, né, de cada um. Exatamente. Né? Talvez tenha um sistema imunológico mais criança, para eficiente. desenvolver o PANDAS, ela tem que ter um fenótipo, ela tem que ter lá no genoma um código que favoreça ela desenvolver o PANDAS. Exato. E tem também um outro transtorno que é muito parecido, que é o PANS, né? Que é parecido com o PANS, que já não é por causa do Streptococcus. Aí já entra o problema das doenças autoimunes. Exato. Que inclusive pode ser por infecção viral. Sim, sim. Bom, e aqui a gente está para falar de o que a gente tem dentro da tecnologia nutricional que dá para montar um protocolo para você ter um resultado mais eficiente usando o que a gente tem de suplementos, né? Que você também indica suplementação. Em fevereiro, eu tive contato com uma empresa de nutrição. Eu sempre gostei de ter uma vida saudável, sempre evitei bastante alimentos inflamatórios, né? Você deve falar muito disso também, né? Claro que eu sigo você há pouco tempo, mas eu tenho certeza que você deve falar disso. Eu também falo muito disso também, de leite, farinha branca, aquelas coisas que a gente já sabe, já está cansado de saber, que para quem já é desse universo, né? E na época eu descobri uma suplementação que inclusive é a maior do mundo, que chama OmniLife. Inclusive eu estou tomando aqui
agora. E, por incrível que pareça, ela tem uma tecnologia que chama micelização. A micelização, na época, o dono da empresa, chamado Jorge Vergara, ele já trabalhava no segmento de nutrição, ele teve contato com um grupo de cientistas do Linus Pauling, que é um ganhador de prêmio Nobel de Química, e também da Paz, né? E ele estudava muito sobre DNA e sobre molécula atômica, né? Uhum. E ele precisava fracionar as moléculas para conseguir estudar. E olha que interessante, estudando isso, por causa do processo de micronizar, diminuir o tamanho da molécula ao mínimo possível, mas deixando ela funcional, isso aconteceu também com os alimentos. E uma coisa interessante é que quando você, inclusive, mastiga, você está micelizando a sua Ah, comida para melhorar a absorção dela. Por isso que a claro. mastigação é muito importante, É. né? E aí o que aconteceu é que foi um resultado maravilhoso que ele teve com as pessoas, né? Ele começou com um investimento de US$ 10.000, no primeiro ano já estava faturando 6,6 milhões, por causa desse produto aqui, gente, que chama Omni Plus. Esse aqui foi o primeiro produto da OmniLife, é uma empresa que já tem agora já 28 anos. A empresa, na época, patenteou o processo de micelização, e esse processo ele deixa as partículas de nutrientes em partículas 1.000 vezes menor do que a célula, e ele fica encapsulado na água. E isso Sim. acontece o quê? A água tem livre acesso a qualquer célula do seu corpo. Então você tem uma absorção muito eficiente e muito rápida, diferente de você tomar um suplemento já que tem no mercado. E olha uma coisa engraçada, Clara, a minha família tem indústria de suplemento. Então eu tenho acesso a comprar ômega 3 Nossa, da melhor legal. qualidade. Eles são terceirizados, compram matéria-prima e produzem para várias indústrias aqui, inclusive farmácias aqui do Brasil. E eu tenho Sim. acesso e sou muito disciplinado com o uso de suplementos. E por incrível que pareça, usando vitamina C todo dia, multivitamínico, ômega 3, eu tinha uma rinite muito recorrente, eu tossia o tempo inteiro. Eu já teria tossido aqui umas 10, 15 vezes já, tranquilo. A minha esposa tinha crise de fibromialgia, que a gente também já entende que seja também uma doença autoimune, né? Sim. Eu tinha uma recorrência muito grande de Alguns herpes. médicos dizem que não é, mas para mim é doença autoimune e já tem muitos estudos provando que é autoimune. Sim, sim. E eu tinha uma recorrência muito grande de herpes zoster, né? Inclusive dava debaixo aqui da minha costela e às vezes dava recorrência Ai, de é dar até horrível, 2 vezes né? por mês. É horrível. Tem gente que tem na Ai, é horrível. boca, tem gente que tem em outros Sim, lugares. Minha mãe sim. às vezes dá no rosto. É horrível, E horrível. quando eu comecei a usar os produtos, a minha esposa inicialmente começou a usar para perder peso, né? É incrível, né? Eu sou muito preocupado com saúde, mas a grande maioria preocupa com a forma física, né? A Peso, saúde, é. na verdade, o peso é de brinde, né? Mas tem gente que quer o peso como primeiro lugar, mas tudo bem. Cada um é cada um. E uma coisa que aconteceu incrível, Clara, é que foi muito rápido. Eu fui perceber o negócio da minha tosse, da minha rinite, que inclusive eu já tinha ido em otorrinolaringologista, né? Não encontrou nada. Eu, com 15 dias, eu parei de tossir, que eu só fui perceber depois de uns 2, 3 meses. Eu falei assim, Glaucia, você lembra daquela minha tosse? Eu falei, nossa, lembro demais. Você tossia até dormindo, é pior do que roncar. Porque a tosse assusta, ronco, também você está esperando por ele, né? E aí eu comecei a tomar esse produto aqui. Foi um deles, na verdade, que tem um produto também para o sistema imunológico, chama Unicemix. E é um dos produtos, Clara, que você tem um resultado de regular o sistema imunológico e a gente Tá, usa ele para uma série de protocolos. tá. Então, o PANDAS sendo uma doença autoimune, você indicaria o Omni Plus. É isso? Exatamente. Qualquer protocolo que você... Porque, assim, a grande maioria das doenças, elas têm origem no sistema imunológico. Eu Sim. estava vendo um vídeo, inclusive, do Clair Ribeiro,
e ele estava falando uma coisa interessante. Por que que tem gente que às vezes fuma a vida inteira, está com 100 Uhum. anos de idade e não desenvolve câncer? E por que que tem gente que fuma talvez 5 anos, mas desenvolve? Tem 100% a ver com o sistema imunológico, Claro, né? O claro. sistema imunológico de cada Uma das pessoa. coisas que eu estava estudando quando eu conheci a OmniLife, e por isso eu decidi, porque assim, quem conhece os meus grupos sabe que eu nunca deixei ninguém vender nada nos grupos, né? Os meus grupos sempre o Sim, trabalho foi voluntário e eu nunca deixei ninguém entrar para vender nada. Claro que eu vendia para Enherb ou para empresas que eu nem conhecia, eu indicava produtos, mas eu não queria que sim. ninguém tivesse lucratividade com isso. Mas o que me fez mudar de ideia e fazer a propaganda para a OmniLife é que eu estava estudando a questão da mitocôndria e exatamente o Uhum, que você fala do sistema imunológico é o que acontece hoje em dia. Então, no genoma, às vezes a gente traz esses defeitos genéticos, é aquilo que você está falando. Por que que um desenvolve câncer ou não, e o outro não? Por que que exato. toda criança tem infecção por estreptococos? Alguns vão desenvolver o pandas, outros não. Uhum, Mas isso pode ser por um defeito genético ou pode ser por por uma mutação genética, que é o que está acontecendo muito hoje com a gente. A gente está sofrendo. Diz que caiu a transmissão. Será? não, tá ok, tá ok, Tá tá ok. ok. Então, o que acontece é que se hoje em dia acho que a gente está sofrendo mutação genética, ou seja, a gente tá sendo criado novos fenótipos Uhum, por conta da questão ambiental. A gente tem muita poluição, a gente tem muita intoxicação por metais pesados, a gente tem toda a oxidação, né, do estresse. A gente, claro, meu filho nasceu com icterícia, ficou na incubadora, banho de luz, chorou muito, uhum, muitos sintomas que você falou. Então, quem é que está falando comigo é. aqui vou ver aqui a Lourdes. Lourdes, Lourdes, veja bem, exatamente o que você está tocando é o que eu estou tentando passar para o Hugo aqui. Crianças que nasceram com icterícia, que têm constipação crônica, esse tipo de criança normalmente tem problemas na mitocôndria. E o que me encantou na nutrição micelizada é exatamente que ela vai direto na mitocôndria, né? Não é isso, Hugo? uhum, exato, exatamente. Porque a água, porque como ele fica encapsulado na água, Clara, você pula uma série de etapas no seu processo de digestão. Para vocês terem uma ideia, por causa da micelização, a vitamina C ela é absorvida quase que na totalidade quando você Nossa, que toma um produto maravilha. desse. Quando você toma uma vitamina C, isso tem estudos inclusive, quando chega no seu estômago, você já vai absorver 10, 12%. Você já perdeu 90%, Você sabe entendeu? que Então, também acontece com a vitamina B12. A B12, sim, sim. a gente trabalha sempre com doses muito altas, porque no processo digestório só vai Tem uma perda muito 10%. grande. Exato. Só vai 10%. E desses 10% pode não ser absorvido nada, porque como ela é Sim. lipossolúvel, se tiver muita gordura no fígado, por exemplo, ela é diluída e não é Uhum. absorvida. E no caso Exato. da, da OmniLife, da Micelização. micelização, Uhum. ela é absorvida e na totalidade quase que imediatamente, não é isso, Hugo? Exato. Aí depende também, lógico, das condições do intestino, né? E, enfim, se está tomando com água ou misturado com alguma outra coisa. E o interessante é o seguinte, Clara, os produtos eles são em forma de pó. Então você toma colocando na água, como eu vou colocar aqui agora, e ele é um suco. Só que na verdade eu não estou pondo com água não, eu tô fazendo uma receitinha, tá?
Estou colocando com água de coco, que eu adoro. Mas é com água mesmo, E viu, gente? mas é com água de coco. Mas geralmente é com água mesmo, tá, gente? Melhor, para melhor absorção sempre é água, tá? Sim, sempre O com Omni água. Plus a gente usa para protocolos de quê? A gente usa para doenças autoimunes, né? Fibromialgia, entre elas, Mas diabetes. o que que A tem gente usa. o que que tem no Omni Plus especificamente que ajudaria esse processo inflamatório do Pandas? O que que acontece? Os produtos da OmniLife, eles são suco de frutas, verduras e raízes, Sim. né? Esse produto, por exemplo, ele demora 2 anos e 8 meses para ficar pronto. Por quê? Porque a OmniLife, ela controla toda a cadeia produtiva. Ela não compra matéria-prima. Ela planta a matéria-prima. Inclusive, esse produto aqui ele é plantado no sul da Índia. Na verdade, são 43 plantas. Depois que a planta cresce, eles levam para a Espanha, inclusive para o seu país que você mora. É um processo de extração que é muito demorado, de gotejamento. Então, Nossa, até chegar o nosso amor para ficar pronto desse jeito, ele é o melhor multivitamínico da OmniLife hoje. Por isso que quando você toma ele, você tem um resultado muito rápido e muito aparente. Quem está acompanhando o grupo está vendo os resultados que são assim, parece que é rápido, é coisa de 5 dias, 10 dias, a pessoa já está, tipo, bem diferente. Todos os é porque protocolos, a nutrição inclusive, Clara, que orgânica você coloca. também, né? Exato, porque não tem derivados de leite, eles não têm derivados de animais, porque geralmente tem muito produto aí fora que as pessoas, por exemplo, shakes, né? Tem muita empresa que tem shake. Só que quando a gente vai ler o rótulo, a pessoa fala, olha, não tem lactose. Mas o problema não é a lactose, o problema é a proteína do leite, que se chama caseína, ou Caseína. caseinato de cálcio, que é Esses dias para trás, inclusive, eu recebi uma visita de uma pessoa mostrando para mim um produto, e ele falou assim para mim, nossa, isso aqui é uma proteína time release. Aí eu falei assim, ela não é time release, assim, time release quer dizer que é absorção lenta. E eu falei para ele, isso não é uma vantagem, não é que ele é absorvido lentamente, é que ele é indigesto e inflamatório. Então você está causando um Exatamente. processo inflamatório no seu corpo, Exatamente. e isso, Isso a lógico, a gente longo fala prazo não vai ser sempre, legal. sabe? Sabe, Hugo, a gente fala sempre no grupo que o problema realmente é a digestão. Por isso que as nossas mãezinhas, elas fazem uma dieta, a gente não trabalha com leite, não se alimenta com leite, a gente Sim, remove o açúcar, sim. tudo isso para tratar de biose, tratar permeabilidade intestinal, né, para deixar a microbiota bonitinho. O que que tem no Omni Plus nesse sentido que melhora a microbiota intestinal? Tem alguma coisa? O Omni Plus, ele não é especificamente para melhorar a microbiota intestinal, porque assim, essa empresa ela tem produtos de nutrição específica. Então a gente tem nutrição específica para o sistema imunológico, a gente tem nutrição Sim. específica para cérebro, que inclusive até quero falar dele, que é o Kenya. Ele é um produto que Esse a gente quer muito saber, né? Exato. O legal é que o Kenya, ele não é só para cérebro, ele serve para você melhorar o metabolismo como um todo. Os principais componentes que tem nesse produto, porque o OmniPlus é específico, olha só, para o sistema imunológico, o Kenian ele é específico para tratar cérebro. Então, qualquer transtorno, aqui que entra agora a questão de você trabalhar distúrbio, trabalhar ansiedade, concentração, foco, precisão. O Quênia, um dos componentes que ele tem chama colina. A colina estava vendo um estudo hoje que ela está sendo indicada até na fase de gestação com doses mais altas, porque o corpo produz, né? O pâncreas produz um pouquinho de colina. Só que não é suficiente. Então você tem que suplementar. E a colina, ela ajuda na metabolização de gordura pelo fígado, e ela ajuda a formar a bainha de mielina
quer dizer, ela melhora a transmissão dos impulsos nervosos. Eu coloquei um depoimento hoje no grupo de uma senhora que com Alzheimer e começou a ter um resultado incrível de começar a falar de novo. Eu tenho um resultado, Clara, por causa do Quênia. Assim, Alzheimer não tem cura, mas imagina uma pessoa que praticamente um vegetal voltar a se levantar sozinha e voltar a falar, Sim, né? esse é Tipo assim, quem que é fantástico. essa Melhora menininha? muito a qualidade Não, é de legal vida, pra né? caramba. Principalmente se o Alzheimer estiver no início, ele consegue estabilizar assim, os resultados que a gente vê e melhorar as células nervosas que a pessoa já tem. O, São resultados muito o, o, interessantes. Tem muito depoimento do Quênia para TDAH, né? E o TDAH, Muito, o muito. déficit de atenção e hiperatividade, é um dos sintomas do PANDAS. Então, obviamente, o Quênia seria indicado e teria sucesso, não é isso? Exatamente. Na verdade, É. quando a gente vai tratar TDAH, depressão, ansiedade, problema para dormir, que isso tudo já são sintomas, inclusive, do PANDAS e do PANS, né? Sim. São muito parecidos, né, Clara? E o protocolo que a gente faz com esse produto e um outro produto maravilhoso, inclusive esse aqui é o meu preferido, tá? Esse aqui melhorou meu casamento. Isso aqui é para ansiedade e ele melhora a qualidade do sono. Então, quando você Ah, então associa, por que que o estar bem, o estar bem melhora a qualidade do sono e a ansiedade. Que legal. exato. Porque o estresse ele diminui também o sistema imunológico, né? Tanto que o estar bem, ele está na categoria de produtos de imunidade. Porque quando a gente vai trabalhar uma base ortomolecular, claro, vou te dar um exemplo de perda de peso. Isso tem muito a ver com o sistema imunológico também, tá? Para você ter um resultado, não basta só você comer bem. Você tem que ter um sono reparador, você tem que ter um equilíbrio hormonal, você Sim, tem que claro, ter diminuir estresse oxidativo, que são os radicais livres, quer dizer, claro. consumir bastante oxidantes e diminuir alimentos inflamatórios, consumir o que Antioxidantes, falta na exato. alimentação. Exato. E a mesma coisa acontece com o sistema imunológico. Então, quando a gente vai fazer um protocolo, a gente vai diretamente aonde está a causa do problema. A gente não vai tratar só o sintoma. Então, a gente associa o Quênia, que é nutrição para o cérebro, e a gente associa o estar bem para melhorar a qualidade do sono. Você ouviu, eu não sei se o pessoal que está aqui na live ouviu um depoimento no seu grupo lá do WhatsApp, de uma pessoa que, inclusive, é psiquiatra, né? E começou a tomar os produtos porque estava com ansiedade, depressão, e Sim. no quinto dia já começou, tipo, quase que Não, ressuscitar, eu assim, fico mesmo tomando pensando, né? medicação que ela tinha parado. Eu fico pensando nas pessoas. A gente leva o filho da gente com depressão e ansiedade para um psiquiatra que está sofrendo com depressão e ansiedade, mais talvez do que os nossos filhos. Então, gente, não se furte de falar, de passar essa live, porque eu mesma, né, quem me conhece sabe, eu estava muito mal e uma das coisas que melhorou rapidamente foi a clareza mental. Eu lembro que o meu contrato Uhum. para OmniLife, quem fez foi meu marido, porque eu não tinha condição. O que você usa uso contínuo, Elaine? Ele é de uso contínuo? Não sei se ela está perguntando. Os suplementos são de uso contínuo? Ó, vou responder para a Elaine. Elaine, é o seguinte, você tem que imaginar que, vamos dizer que você tem uma horta, e se você pegar uma couve, um pé de couve, e colocar numa areia, ela vai crescer forte, ela vai crescer saudável, ela vai até crescer, só que vai chegar uma hora que ela vai padecer. Agora, vamos imaginar que você vai colocar adubo nessa couve que você está plantando. O que vai acontecer com ela? Ela vai crescer mais saudável, ela vai desenvolver melhor, ela vai dar flores, ela talvez vai dar sementes, entendeu? Então você tem que imaginar que uma suplementação, como uma alimentação que a gente tem é pobre, falta,
não tem antioxidantes Sim. suficientes, a gente precisa suplementar. Os produtos, eles são adubo do corpo. Então, eles são de uso Sim. contínuo? Sim, são de uso contínuo. O controle de doenças autoimunes precisa ser feito continuamente porque funciona como a alimentação, a suplementação nesse caso funciona como imunomodulador. No momento que você para, existe a possibilidade de voltar. Mas no caso do Pandas, resolvendo a questão da infecção, se você resolver a questão da infecção, eu creio que a pessoa vai poder reduzir a quantidade Exato, da suplementação, exato. é isso? E até complementando o que a Elaine perguntou, que foi muito. O que muda quando a pessoa tem uma doença Tá falhando. que a gente chama dose de ataque? Tá falhando? Um pouquinho. Voltou? Voltou. Melhorou? Então, mudar Melhorou. a dose, como a Clara está falando, porque a gente chama dose de ataque. É Sim. lógico, assim, a gente tem protocolos, inclusive, para doenças até mais crônicas, né? Por exemplo, para câncer, que a pessoa usa até 5 vezes no dia, 6 vezes. Mas depende da pressa dela, Uhum. né? Quanto mais vezes você fizer o uso, mais rápido é o resultado. É lógico, aí depende da condição financeira da pessoa, depende também da pressa dela. Mas o ideal é que todos os protocolos, seja para você tratar uma doença autoimune, seja para você melhorar, por exemplo, um transtorno, no caso do Pandas, na verdade das sequelas, né, do Pandas, né, você precisa fazer uma dose de ataque, que o ideal seria 3 vezes por dia, pelo menos nos 3 primeiros meses. Por que nos 3 primeiros meses? A gente renova, a gente tem uma renovação celular que acontece e demora 3 meses. A gente troca de corpo, como se estivesse trocando de roupa, demora 3 meses para isso acontecer na totalidade. Então, quando a gente vai construir uma casa com um tijolo sem vergonha, vou ter desculpa a palavra, um tijolo ruim, aquele que até esfarela na mão, um cimento que você tem que, talvez ele não gruda muito, uma areia que é ruim, cheia sei lá, de barro. O que Boa, né? Então É você precisa engraçado, colocar no corpo coisas. Ah, Hugo, que o meu filho, ele quando ele veio morar comigo, que é meu filho do coração, eu lembro, a gente fez uma avaliação no exame de sangue e ele tinha muitos problemas. E hoje, eu fui ao médico, a gente fez uma avaliação e o médico me elogiou muito, porque a alimentação do meu filho é a melhor possível. A gente tenta orgânico, a gente faz toda uma dieta anti-inflamatória e agora ele está na OmniLife. A Rose perguntou se seria uma artrite reumatoide. Rose, em adultos, não, pode ser não, no confundido caso com é para artrite rinite reumatoide, reumatoide, com fibromialgia, tá? O PANDAS. artrite. Então, se a pessoa tem uma comorbidade psiquiátrica e ela tem todas essas condições inflamatórias, autoimunes, ela pode estar sofrendo de PANDAS, sim. Mas não importa, Eu né? acho que a pergunta dela, seria como é que seria para artrite reumatoide. A gente tem Tá. protocolos para artrite reumatoide, inclusive eu tenho protocolos para artrite também, porque a artrite é uma inflamação. Hugo, eu estava pensando, por exemplo, de cada live a gente abordar uma patologia. Então, por exemplo, hoje a Sim, gente está falando do Pandas, domingo ou na próxima a gente pode estar falando, por exemplo, do diabetes, da artrite reumatoide. ótimo. E aí você fala do Sim. protocolo para cada uma, tá bom? Inclusive, até para resumir, né, com relação ao Pandas também, o Pandas, o protocolo que inclusive a gente usa, que é o Omni Plus,
o Kenya e o Starbem, ele é o protocolo que engloba a maioria dos transtornos neuropsiquiátricos. A maioria, para não falar 90%. É isso Então que eu você ia te pega dizer. depressão. Então não adianta, É, não adianta ficar focando em diagnóstico. O melhor é focar no tratamento. Porque seja que a exato. criança tenha uma esquizofrenia ou tem bipolaridade com TOD, com TDAH, Exato. seja o que for, esse Isso. protocolo vai resolver, né, Hugo? Exato. Esse protocolo ele vai englobar a grande maioria dos transtornos neuropsiquiátricos. Então, tudo que você pensar em cérebro, ansiedade, depressão e outros transtornos neuropsicóticos, neuropsiquiátricos, você pode colocar esses 3 produtos aqui que você vai ter, você vai acertar quase que 100% do protocolo. Perguntando se tem contraindicação. Elaine, a única contraindicação que tem é se a pessoa faz hemodiálise. Só que não por causa do produto, tá? Você só tem que observar a restrição hídrica que ele precisa tomar. Ele não pode tomar, por exemplo, um igual a gente toma com 830 ml, que é a minha garrafa aqui da OmniLife. E tem paciente que tem que tomar 400 ml por dia, tem uns que são 500 ml. Tem que observar. Então, ele tem que no total, ter essa quantidade de água que ele tem que tomar no dia. Porque os produtos eles são feitos de suco de frutas e verduras. A única coisa que você possa ter alguma coisa com relação ao uma coisa, algum alimento que você tenha, por exemplo, eu conheci pessoas que têm alergia a kiwi, né? Se tiver algum alimento aqui dentro, talvez você tenha alergia, mas não é o caso. Uma coisa que é legal também falar, Clara, são as certificações internacionais, tá? A OmniLife tem um Sim, selo, sim. além de todos os outros, que a gente, quando começa a tomar um produto, a gente quer se certificar se ele vai fazer bem para a gente, porque a gente também quer dar para o filho, quer dar para a mãe. E até a comunidade médica também, que começa a entender inclusive, até a pesquisar, são com relação às certificações. Aqui no Brasil tem a Anvisa, obviamente, tem 9 anos aqui. Nos Estados Unidos tem 20, lá é o FDA, né? Na Europa e na União Europeia é WSFA, não é assim? Se não me engano, é a Anvisa aí da Europa, né? Sim. E tem uma certificação internacional que chama FSSC 22000. Essa certificação, ela é uma certificação que tem muito mais critérios do que o FDA, e ele certifica que os produtos são inócuos para a saúde humana. Quer dizer, eles não fazem mal para a saúde humana. Então, imagina, Sim. esse produto aqui já está há 20 anos nos Estados Unidos, claro. Então, o que acontece? Se um produto desse fizesse mal para alguém, será que estaria nos Estados Unidos há 20 anos? De jeito nenhum. A Eneida está perguntando se esse tratamento substitui os medicamentos convencionais. Não. A gente tem que imaginar o seguinte, Eneida, a gente tem que trabalhar hoje dentro dos tratamentos de medicinais, as terapias, enfim. A gente trabalha como uma medicina integrativa, porque a gente também precisa dos remédios. Agora, remédio não é comida, né? Remédio ele é para ser usado por um tempo e você tem que ficar livre dele. Deixa eu explicar para a Eneida o que acontece. É a mesma coisa, Eneida. No nosso protocolo da contramão, por exemplo, muitas crianças saem do medicamento, mas essa não é uma decisão nossa ou sua. É uma decisão do médico. Então, obviamente, Isso. se a criança tem uma melhora do quadro, você vai comunicar ao médico e ele vai tirar os psicotrópicos porque não há mais necessidade. Tem muitos casos assim, né? A gente mostra um caso de autismo no grupo, eu até coloquei o vídeo, mas essa não é uma decisão nossa, não é, essa é uma decisão do médico, tem que fazer Exato. desmame junto com o médico, e ele que tem que avaliar se a criança pode ou não, a partir daquele momento, ficar sem a medicação. Agora, não tem nenhuma interação, né, com os medicamentos, né, Hugo? Não, nenhuma. Aliás, nenhuma.
E o legal é que quando você começa a usar os produtos, mesmo fazendo tratamento, vou te dar um exemplo, por exemplo, protocolo para câncer. O que que os produtos fazem com o tratamento tipo de radioterapia, quimioterapia, para melhorar o sistema imunológico? Os produtos, quando você está fazendo um protocolo médico, ele te desgasta, o efeito colateral da rádio ou da químio te deixa muito abatido. Você não consegue comer, o cabelo cai, sua imunidade também cai. E você precisa de ter um organismo resistente, forte, o sistema imunológico funcionando 100%, para você, junto com o tratamento médico, combater aquele problema, que acontece também com as doenças autoimunes, né? Sim. E é muito interessante também porque, então, assim, resumindo, eles não substituem tratamentos convencionais. Tem muito, inclusive, remédio que a gente usa para transtorno, que muita gente, inclusive, usa Rivotril, por exemplo, que é para transtorno psicológico, ele causa uma dependência horrorosa, que, tipo, se você tirar o remédio de uma vez, você vomita, você não consegue dormir, você rola na cama, você sente dor, parecendo com sintomas de quem é viciado em drogas mesmo. Realmente porque é uma droga, né? Não, inclusive, muitas Então, pessoas, para se livrar do Rivotril, elas têm que ficar em clínicas de dependência para fazer o desmame. Não é uma coisa que você pode parar, não. exato. E mesmo diminuindo, ainda você passa mal, tem esse detalhe também. Então, assim, os produtos eles ajudam nesse processo para você ficar livre do medicamento, só que é lógico, o médico que vai fazer esse desmame, que obviamente a intenção é que você fique livre realmente do medicamento, né? E aí a É, Elaine está é perguntando, a que, é Estela, que como é que compra? nós da Pode dieta explicar primeiro. anti-inflamatória. Hã? Nós da dieta Pode explicar. anti-inflamatória, né? A gente vê essa resposta. Eu queria dizer para as mamães, os papais que estão nos assistindo, é que quando eu falo de suplementação, por exemplo, eu falava antes, olha, toma uma mega dose de vitamina D, uma mega dose de B12, vai lá, acha os EMA com a maior quantidade de magnésio. Quando eu falava isso, é porque eu sabia da dificuldade de absorção. A absorção é mínima. Agora, com a micelização, a gente não. Vocês vão poder abrir mão de toda aquela suplementação que eu indicava, tá? Repõe. Vê se tem B6, B12, B9, vê se tem selênio, dá cromo para o seu filho. Então, todo aquele processo que vocês ficavam muito confusos, agora vocês podem pegar esses 3 suplementos e tem tudo ali. Então, vocês não precisam mais ficar preocupados para quanto é de cromo. Vai ser necessária mais, porque esses suplementos não sobrecarrega fígado, não sobrecarrega rim. Então, você não proteger o fígado. Então, assim, a vida fica mais fácil, né? Saúde. Saúde. Então, a vida fica mais fácil. A vantagem é que a absorção, repetindo o que o Hugo falou, a absorção é 1000 vezes melhor, né, Hugo, com a micelização, do que essa Exato, porque suplementação que a você gente aproveita faz melhor. com. É engraçado, Clara, que tá vendo esse produto aqui, o Stardem? Esses dias eu fiz um teste. Vou até falar uma coisa aqui que eu nem poderia falar. Eu peguei a metade desse produto. Eu fui fazer uma reunião de uma apresentação que a gente faz reunião caseira, né? Porque a gente compartilha resultado, a gente comenta muito dos resultados que a gente está tendo com os clientes. Eu coloquei, acho que estavam umas 8 pessoas. Eu coloquei um sachê de Stardem, só um. Eu coloquei lá uns 3 Magnus, coloquei um sachê de Stardem,
um sachê de Quênia e um de Egolife. Egolife é um repositor eletrolítico. Inclusive o Egolife, eu não sei se tem aí na Europa, mas ele equivale a você tomar 10 água de coco, um sachêzinho dele, viu? Tem Maravilhoso. sim. Eu tô O louca pessoal que para tava com sono... consumir ele, porque eu sofro muito com desidratação, né? Ah, então. E o que acontecia é que o pessoal que estava com sono atrasado começava a abrir a boca, fazia... começava a abrir a boca com sono. Porque, na verdade, o Estar Bem, ele não dá sono. Mas na hora que você deita para dormir, você tem um sono reparador. Isso é Ele muito bom, faz cara. um relaxamento muscular, né? E outra coisa que eu acho legal dele também, porque tem gente que toma só na hora de dormir, não é só para melhorar o sono. Ele é para ligar o foda-se, entendeu? Porque quando você toma de dia, ninguém aguenta gente chata, né? Você não fica chato, você não briga no trânsito, o cara te fecha, você manda coraçãozinho. Então, assim, você fica de Então verdade, claro, as nossas crianças Todd precisam, né, gente? Porque ou criancinha de precisa. Então, assim, você dá para o seu filho e toma também, viu, gente? Porque eles tiram a gente do sério. Então, graças a Deus, o meu filho está Inclusive, muito bem. Mas ele eu acorda tenho dizendo assim, Hugo, o meu filho acorda dizendo assim, mãe, posso tomar um pouco de Omni Plus? Está na hora do Omni Plus, porque ele gosta do sabor. Aí é açaí também, aí na Europa? Não, é manga. Ah, tá. Aqui o sabor de manga aqui é o Antissemix, que também é para o sistema imunológico, só que é específico para essa área respiratória. Respiratória, né? Não, é sabor de manga, e ele adora, né? Ele fala, mãe, posso tomar? Tá na hora do Omni Plus. Eu, já entendi. Eu tenho Muito um resultado gostoso. também. Tem muita gente também que pergunta para autismo, né? Eu tô falando dessas outras doenças, apesar da gente estar falando aqui de pandas, né? Mas os protocolos, eles são muito iguais e você associa, inclusive, com os outros tratamentos. A Lourdes quer mandar coraçãozinho no trânsito. Vou fazer sim, Lourdes, vou tomar o Estar Bem. Outra coisa que eu achei legal, eu tenho um amigo, ele tem uma filha, eu até acho que eu mandei bem no comecinho do grupo, acho que eu mandei no começo da semana o depoimento dele, chama Jovercino. Ele Eu tem vi o uma filha que hoje depoimento está com dele. 20 anos, ela nasceu com síndrome de Down e autismo ao mesmo tempo, né? Então, assim, e é um autismo muito alto, assim, um grau muito alto. E ele descobriu Severo, quando ela né? nasceu, severo, descobriu quando ela nasceu que ela não dormia. Agora imagina, ela com 20 anos, você ter que cuidar de uma criança que você não tem condição de pagar uma enfermeira, dividir o trabalho com você e sua esposa e não dormir por 20 anos. É praticamente trabalhar como porteiro no período noturno por 20 anos, né? Então você acaba não descansando. O que ele deu para ela quando ele começou a tomar? Ele pegou as orientações para a gente, ele deu só esses dois produtos para ela. E é engraçado que eu não perguntei para ele quantas vezes, mas ele deve ter dado mais de duas, no mínimo duas vezes. Ela começou já a partir do segundo dia dormir bem e ela ficou menos agitada. Ele falou que a vida dele mudou 180 graus, quer dizer, virou para trás, né? Assim, para melhor. E eu achei muito Mas massa porque melhora todo mesmo, né? transtorno. Porque melhora a questão do terror noturno, as crianças dormem bem melhor. Bom, o nosso horário aqui está acabando. O pessoal está perguntando, pode me chamar no WhatsApp, pode me chamar no Message, quem quiser saber como comprar os produtos, como adquirir, como tomar. Nós temos um grupo no WhatsApp chamado Micelização. O Hugo está lá para ajudar a gente. Oi, Michele. Sim. O Hugo está lá no grupo para ajudar a gente a entender melhor sobre os produtos. Gente, eu pesquisei bastante, não pesquisei só no Brasil. Como eu falo inglês e espanhol, eu pesquisei nesses dois idiomas, né? Nos países
norte-americanos, nós pesquisei bastante na Europa, enfim, e nos países da América Latina, e eu fiquei encantada com os testemunhos, né? Por isso que eu quebrei esse paradigma de não deixar nada comercializar no nosso trabalho e decidi que a gente vai indicar bastante essa suplementação, até pela minha própria experiência, né? Tem as pessoas perguntando, Hugo, porque eu falo do meu depoimento que eu fiquei elétrica a primeira vez que eu tomei o remédio. Não, mas meu filho já é elétrico, ele vai ficar elétrico. Não é isso, né, gente? É que eu não tinha energia nenhuma, eu estava muito fraca e, de repente, obviamente, eu fiquei eufórica, né? Se você não consegue fazer nada... Oi, Vivian, obrigada. Então, se você não consegue fazer nada e, de repente, você se vê cheio de energia... Mas aí eu dei para o meu filho, que tem TDAH, um TDAH muito controlado, graças a Deus ele está ótimo. E ele ficou calmo, super calmo, relaxado, brincando. Eu falei, então tá beleza. Então não precisa se preocupar. Ele dá energia para quem precisa de energia, né? Para quem precisa acalmar, ele acalma, né? Isso, Hugo. Exato. E assim, a Clara, eu achei muito bacana o que ela fez, porque os produtos, eles são distribuídos no Brasil através da venda direta. E a Clara, inclusive, não está nem vendendo os produtos, né? Às vezes a pessoa, mas a Clara quer vender alguma coisa para a gente. Não. A Clara está, inclusive, abrindo mão de poder vender os produtos e está cadastrando as meninas para comprar direto como distribuidor. Inclusive, você pode comprar uma caixa, se você quiser, vem assim, ó. Vem em forma de sachês, porque já vem em dose, né? O Omni Plus. Esse aqui vem 30 doses, o Omni Plus vem 30 doses, o Starbem vem 30 doses também. Você pode comprar com preço que eu e a Clara, inclusive, compra, por preço de atacado. De atacado. Recebe em casa, né? Inclusive, em algumas cidades do Brasil tem sem distribuição, mas aí a gente, no WhatsApp, a gente vai falar como é que funciona, como é que compra, tem 0800. Você pode falar com o nutricionista, a empresa tem esse cuidado de orientar direitinho com relação aos produtos, como é que usa, se você tem alguma outra síndrome ou problema, que combinação que você tem que fazer para ter melhor resultado. E, inclusive, ligação de celular, que você liga para 0800, tá? De cuidado, de suporte, que é o mesmo canal que a gente tem, e a gente está mais aqui realmente para cuidar. Inclusive, o slogan da empresa é gente que cuida de gente. Então, a gente aqui, Clara, sempre fez isso com vocês. A Clara já tem esse slogan desde antes, né, Clara? É bem a cara. A gente só não tinha esse então, tudo que a gente faz aqui é com amor. É bem a nossa cara, é gente cuidando de gente. Então, Exato. A Eneida está dizendo que ela vai experimentar, espera que dê certo. Vai dar, Eneida, continuando com a dieta, fazendo a suplementação, agora ficou mais simples, não precisa aquela confusão toda. Ai, quanto de B1, quanto de B5, quanto de B6, quanto de ácido fólico, quanto de selênio. Agora vem tudo prontinho, com máxima absorção possível. E mais perguntas, pode entrar no nosso Detalhe, gostoso, delicioso. Ó, sabor limão, delícia, suco de limão, suco de sabor lima-limão. Esse aqui é sabor laranja e esse aqui é sabor açaí. Meu filho, desde os 6 meses, ele toma os produtos. Ele gosta do de manga também. Não sei porque criança gosta de manga, né? Mas eles são muito gostosos. Você consegue, criança, toma isso aqui fácil. Michele, agora a gente vai para o grupo e lá a gente explica mais, tá bom? Gente, olha, muito obrigada. Obrigado também. Tá fazendo de nos explicar, de ajudar o grupo. Eu estou muito agradecida, viu, Hugo, pela sua disponibilidade. Eu sei o quanto você é ocupado. Obrigada por se disponibilizar, ajudar a gente. Eu tenho certeza que as mãezinhas vão ficar muito felizes. E posso te convidar para você voltar mais vezes para falar de outras coisas? Por exemplo,
eu queria falar muito sobre o diabetes, eu queria falar sobre a fibromialgia. Sim, Posso te sim, convidar outras vezes? sim, Sim? Topa? com certeza. Eu queria colocar Querer te aqui, explorar Clara. mais. Não, tudo bem. Eu vou deixar aqui embaixo a minha rede social do Instagram e eu quero também colocar o link. Posso colocar o link do seu grupo lá do WhatsApp? Sim, sim, claro. Tá, eu vou deixar aqui embaixo, porque eu vou ter que mexer no celular aqui para fazer isso. E aí, quando a gente encerrar, eu vou Uhum. deixar o comentário embaixo. Você consegue colocar, Clara? É isso que eu estou pensando aqui. Eu acho que sim. Ah, não, mas aí o link só se eu. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu consigo buscar aqui na busca. Link. Deixa eu ver aqui na busca. E aí eu copio e colo. Tá. Tá. Eu vou Eu colocar o vou. link, então, lá no seu WhatsApp, certo? É Eu vou tudo colocar o link natural, aqui e aí a Eneida. gente É vai compartilhar. tudo. A Eneida está perguntando se é natural. É tudo natural e orgânico. Não é isso, Isso. Hugo? Uma coisa que é importante falar, os conservantes que tem no produto são o que a Anvisa, o que tem só de, talvez não é 100% natural, é o que a Anvisa determina para que ele seja liberado no Brasil, mas são todos seguros, tá? São todos seguros para a saúde. Porque tem todos os registros, né? Todos os selos de Exato. qualidade. Eu vou colocar aqui para quem quiser ver. Gente, é aquilo, né? Quando a gente manda manipular, a gente tem essa questão também de ter que ter um aromatizante, um adoçante. E no caso da empresa, é a mesma coisa. Ela tem que fazer o produto ser mais aceitável. Agora é tudo orgânico, o mais natural possível, né? Exato. Inclusive, sem derivados de animais, são veganos, tá? É, Ah, claro, uma é, coisa. Tá vindo uma linha de pele também que é vegana, sem parabeno, alta fixação, prova d'água e preço muito competitivo aí em janeiro, viu? Tô até fazendo spoiler já aí. Pois é, a gente vai divulgar bastante. Hugo, muito obrigada. Eu Então estou muito tá. feliz. Obrigado a Eu estou você. muito feliz com o resultado que eu tive, né? Eu estava. Hoje está fazendo uma semana que eu saí do hospital. E não saí porque tive alta, saí porque por outras circunstâncias. E uma semana depois, eu hoje corri pela rua 6 km. Eu tô me sentindo bem disposta. Agora já passam da meia-noite aqui. Eu costumo dormir por volta das 9, 10 horas da noite, porque eu acordo às 4. E já passam da meia-noite e eu não estou tão cansada como normalmente eu costumo estar. Então, agradeço muito a Elaine que me deu a dica da, da nutrição micelizária. Eu agradeço muito a você por estar ajudando as minhas mãezinhas, as minhas meninas e meninos, que eu sozinha não conseguiria dar tanta atenção. E muita gratidão mesmo a vocês, tá bom? Tá ótimo. Então tá Obrigado. bom. A A semana gente que vai lá pro vem, WhatsApp agora para tirar vou as ver a dúvidas de sua vocês. agenda aí. Quando é que eu posso te explorar de novo, tá bom? Pode contar comigo, vai ser um prazer. Vivian, entra no link que a gente colocou agora aí no grupo, tá? Então, gente, olha, muito obrigada pela paciência, pela assistência, pela paciência. Tem uma de Faustão agora. Gente, muito obrigada, boa noite e saúde. Obrigada, Hugo. Tchau. Saúde. Tchau. Tchau.